Voltando agora, saímos das instituições do casamento de união estável e agora entramos na proteção da pessoa dos filhos, né? Que é, de fato, ou deveria ser o verdadeiro foco do legislador. Ou seja, iniciar o livro do direito de família pela proteção das crianças e dos adolescentes. Inclusive, isso faria muito mais sentido no ordenamento jurídico brasileiro. Né? Por quê? Porque tanto na Constituição Federal, lá no artigo 227, quanto no ECA, nós assumimos o compromisso da proteção integral e da prioridade absoluta. Anotem esses dois princípios, porque são eles que orientam as ações do Estado em relação à infância e à juventude. Prioridade absoluta e melhor interesse. A prioridade absoluta, inclusive, orienta o Estado a priorizar, em primeiro lugar, as políticas assistenciais e as políticas públicas em favor de crianças e de adolescentes, tá? Então, por exemplo, se na reserva orçamentária, né, se na previsão orçamentária tiver mais de uma política social a ser implementada, deve-se priorizar a implementação de políticas públicas em prol de crianças e adolescentes. Preciso construir uma creche, preciso construir um asilo, eu vou ter que priorizar a construção da creche. Preciso reformar um hospital ou um pronto-socorro e preciso criar vagas numa creche. Eu vou criar as vagas na creche. Preciso criar leitos de UTI neonatal e leitos de UTI, né, de adultos. Eu vou criar os leitos de UTI neonatal. Então vejam que o princípio da prioridade absoluta indica que o Estado deva sempre priorizar o cuidado da criança e do adolescente em primeiro lugar. Por isso que a gente contesta sempre na infância e na adolescência, quando a gente trata nos processos relativos à infância e adolescência, a aplicação do princípio da reserva do possível, tá? Por isso que, na verdade, o princípio da reserva do possível não é aplicado quando a gente trata de direitos de criança e do adolescente como justificativa pela não implementação ou efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, certo? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender como que se dá a origem do vínculo familiar, né? Bom, as crianças podem nascer dentro ou a partir de casamentos civis ou de união estável, mas também podem nascer de qualquer outro tipo de relacionamento que tenha qualquer outro tipo de natureza, seja ela jurídica ou não. Crianças podem nascer de produções independentes por meio, né, da fertilização, né, dos procedimentos, enfim, de fertilização. Crianças podem nascer de namoros, de relações casuais, podem nascer de planos, né, feitos entre amigos, então nem relações casuais daria para chamar, né, ou seja, de projetos independentes. Crianças podem nascer a partir de relações sexuais. Ponto final. Então, os vínculos de filiação independem da criança vir de um casamento ou de uma união estável. O vínculo da filiação, ele acontece de forma consanguínea. Então, quando eu verifico compatibilidade entre a origem genética da criança e dos seus genitores, crianças podem também descender de relações jurídicas, que nada mais é do que a adoção, por isso a gente chama esse de parentesco civil, porque ele é definido por sentença judicial, ou seja, a lei cria um vínculo de filiação, mas crianças também podem ser vinculadas a pais e mães por outras origens. Quando o legislador diz outras origens, aí a gente vai lá para o Código Civil no artigo 1593. Diz lá, o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguineidade ou outra origem. Eu posso estar falando dos tratamentos de fertilização, ou seja, da inseminação artificial, ou posso falar também, e este é o fundamento jurídico, do reconhecimento da parentalidade socioafetiva, tá? Sobre a parentalidade socioafetiva, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: o CNJ autorizou, por meio de resolução, né, por meio daquelas normativas,
que os cartórios procedam ao registro de parentalidade socioafetiva de forma extrajudicial. Portanto, para reconhecer paternidade ou maternidade socioafetiva, quando não houver oposição do pai ou da mãe registral, poderá ser feito diretamente no cartório. Até mais um pai ou mais uma mãe pode fazer no cartório. Essa é a multiparentalidade, ok? Então, no máximo 2. Ou seja, já tem uma mãe biológica, já tem uma mãe registral, seja ela biológica ou não, e já tem um pai registral. Eu posso adicionar mais um pai ou mais uma mãe, ou seja, até 2 figuras a mais no vínculo de parentalidade, de forma extrajudicial, desde que todos compareçam ao cartório, ninguém se oponha, isso seja feito de forma consensual. Esse é o reconhecimento da parentalidade socioafetiva voluntária. Fora esse padrão, ou fora esses requisitos, eu só posso fazer isso na via judicial, tá? Então, quando um dos pais ou mães registrais não concordam, quando o tabelião entender, o oficial do registro entender que não há ali a presença de vínculo socioafetivo, porque ele pode se recusar, né? Mediante justificativa, ele pode se negar a fazer o registro, se ele entender que não há presença de vínculo socioafetivo. Então, aí me resta, ou quando forem mais figuras, além daquelas já registradas, aí só me resta promover a ação de reconhecimento de parentalidade socioafetiva. Tanto os pais socioafetivos quanto os filhos socioafetivos têm legitimidade para propor a ação, tá? Falando ou superando a questão da parentalidade socioafetiva, a parentalidade biológica, ela também se promove nos mesmos termos. Ou seja, como é que se reconhece uma parentalidade consanguínea? Como que eu chego para registrar uma criança? Tem 2 formas de se fazer isso. Ou eu faço isso de forma voluntária, e de forma voluntária eu posso fazer no próprio registro, então indo registrar a criança, ou por testamento, qualquer outro documento autêntico, ainda que seja para efeitos pós-mortem, ou de forma voluntária, mas na via judicial. Quando eu sou impedido, então, de fazer o reconhecimento voluntariamente, eu procedo ao reconhecimento pela via judicial. Ingresso, então, como pai ou como mãe, com a ação de reconhecimento de parentalidade. Se eu sou o filho que pretende ser reconhecido, eu entro com a ação de investigação de paternidade ou de maternidade. Então, vejam que são ações distintas. A ação de reconhecimento é de quem reconhece o filho, e a ação de investigação é de quem pretende ser registrado por aquele pai ou aquela mãe, ok? A ação de investigação de paternidade é regida pela Lei 8.560 de 1992. Desta lei, nós retiramos alguns elementos importantes, tais como a presunção de paternidade em decorrência da recusa da realização do exame de DNA. O que vocês precisam saber sobre a recusa e essa presunção? Que essa presunção não é absoluta. A negativa à realização do exame de DNA permite ao juiz que presuma a paternidade em conjunto com outras provas produzidas. Portanto, se na ação foram produzidas outras provas que afastam a possibilidade do sujeito ser pai, mesmo que ele tenha se recusado a fazer o exame de DNA, o juiz pode não aplicar a presunção. Imaginem a seguinte situação: o suposto pai, além de ser estéril, estava viajando na época da alegada gestação. Nem por mágica ele vai ser pai dessa criança, né? Portanto, ainda que ele diga não vou fazer o exame de DNA, ou seja, que ele se negue a realizar o exame de DNA, o juiz pode
julgar improcedente a ação, afastando a aplicação da presunção de paternidade, porque o conjunto de provas indica um resultado oposto. Então, o juiz avalia negativa a realização do exame de DNA em conjunto com o contexto probatório, tá? Então, ela não é absoluta. Ela não me dá garantia absoluta. Sempre que eu ingresso com uma ação de investigação de paternidade, eu tenho que ter o cuidado de produzir outras provas, porque senão eu corro o risco de ter a ação julgada improcedente, se o sujeito, se negando a realizar o exame de DNA, produzir outras provas que afastem a probabilidade dele ser pai, tá? Inclusive, isso foi questão da segunda fase do exame da ordem. Não questão dissertativa, mas questão de peça processual. Uma vez caiu um agravo de instrumento, há uns 2 anos, caiu um agravo de instrumento, já pelo novo Código de Processo Civil, em que o juiz, em que havia sido proposta uma ação de investigação de paternidade, com pedido de alimentos provisórios. E o juiz entendeu que não haviam provas suficientes para se fixar os alimentos provisórios, porque para fixar alimentos provisórios em ação de investigação de paternidade, deveria haver, no mínimo, indícios de paternidade. Então vejam como, claro, cabia agravo de instrumento, porque na questão havia indicação de outras provas que poderiam autorizar a presunção, e isso está lá no artigo 8.560, né? Ou seja, a possibilidade de se fixar desde logo alimentos provisórios quando houver indícios da paternidade. Cabia agravo, enfim. Mas vejam a problemática que pode surgir da ausência de outras provas na ação da investigação de paternidade. Não posso ter na manga só o DNA como prova irrefutável, ok? Bom, ainda na Lei 8.560 está previsto um procedimento que agora vem sendo bastante aplicado. Por quê? Porque foi lançada uma campanha no CNJ, que é a campanha Nenhuma Criança Sem Registro, tá? Essa campanha surgiu da tentativa de aplicação desse procedimento que a gente chama de investigação oficiosa de paternidade. O que acontece? O que a lei prevê e que nunca era aplicado? Quando alguém chega perante o registro civil e deseja registrar a paternidade, ou seja, deseja registrar o nascimento da criança, o oficial do registro, pela lei, deveria pedir, então, a indicação do vínculo paterno. Se essa mãe disser, olha, o pai não quer assumir a criança, ou existe um suposto pai, mas ele não quer assumir a criança, o oficial do registro tem que encaminhar um ofício ao juiz competente, que é o juiz da vara de registros públicos, né, no caso das capitais, ou da direção do foro, no caso das comarcas do interior, que deverá iniciar a investigação oficiosa. Como funciona? O juiz emite um convite ao suposto pai, ao indicado pai, para que compareça a uma reunião, né, que na verdade é uma audiência, onde ele pode reconhecer a paternidade ou negar a paternidade e indicar os motivos pelos quais ele está negando, ou não comparecer. Se ele comparece e reconhece a paternidade, o juiz já determina a averbação do reconhecimento e a expedição da nova certidão agora com as informações completas de filiação. Se ele comparece e nega a paternidade, se o juiz entender que há indícios de paternidade ainda assim, ou se ele não comparece ao chamado do juiz, o juiz chama o MP, entrega para ele o resultado dessas diligências e o MP, se entender que há fundamento, tem legitimidade para ingressar com a ação de investigação de paternidade. Então vejam que eu não preciso esperar a mãe da criança representando o filho ingressar com a ação de investigação. Isso é investigação oficiosa, tá? Como funciona na prática? A mãe chega no cartório, diz que vai registrar o filho, vão perguntar qual é o resto da vinculação, se tem pai registral. Se a mãe disser não quis assumir, o oficial vai perguntar se ela quer indicar o nome. Ela indicando o nome e o endereço, o sujeito é consultado pelo juiz por meio do oficial de justiça. O oficial de justiça vai atrás do cara, diz, oi, tudo bem? Eu sou oficial de justiça, vim saber se o senhor é pai dessa criança. O cara pode dizer sim, sou,
o oficial de justiça volta com a certidão e o juiz já declara a paternidade, porque esse é o reconhecimento voluntário via investigação oficiosa. Então não precisa comparecer ao fórum, é o oficial de justiça que vai até o sujeito. Se o cara disser, nunca vi, vai voltar para o juiz e ele vai analisar se deve enviar para o Ministério Público e ingressar com a ação da investigação ou não. E se o sujeito se ocultar também, caberá ao juiz decidir se provoca o MP para que inicie a ação de investigação de paternidade ou não, tá? É assim que funciona na prática. Tudo via oficial de justiça, bem fácil. Esses dias, inclusive, eu vi uma certidão do oficial de justiça. Compareci no endereço tal e em contato com fulano, assumiu a paternidade. Ponto. O juiz já julgou, né? Já julgou a ação, mandou averbar no registro civil e a certidão de nascimento já estava lá nos autos. Tudo bem rapidinho. Tá? Ninguém precisa entrar com ação nenhuma. Isso não era cumprido até meses atrás. Tanto é verdade que esse mesmo pai tem 2 filhos com a mesma mulher. Na primeira vez, a mulher não deixou ele registrar a criança. E aí, o que aconteceu? Ela registrou só em nome dela e não teve investigação oficiosa. Ele acabou não ingressando com a ação de investigação porque eles acabaram voltando a namorar e ela prometeu que ia deixar ele reconhecer voluntariamente. Mas aí, aí ela engravidou de novo, teve essa criança, brigaram de novo porque ela não deixou ele registrar o primeiro. Aí tu tem um pai que quer registrar o filho, que já é o raro, né? E aí, nasceu a criança e ela fez a mesma coisa. Disse que não ia deixar ele registrar. E aí, o que aconteceu? Ela foi no cartório, só que aí aplicaram a investigação oficiosa. E aí, o cara chegou e falou, sim, eu sou o pai, inclusive eu gostaria de registrar. Só que o outro filho tá sem registro dele, né? Tá sem a parentalidade reconhecida. Daí, agora ele teve que ingressar com a ação de reconhecimento de paternidade. Exato, mas aí o que ele fez? Ele foi ao cartório e os caras falaram, mas essa criança já está com 4 anos, ingresse com a ação. Ou seja, eles não quiseram fazer a investigação oficiosa. Mesmo a outra criança já tendo sido reconhecida por meio da investigação oficiosa. Também, né? Comparece os pais, a mãe, a responsável pela criança, a certidão dos filhos, e aí eu vou lá e declaro que assumo ser o pai dessa criança. Claro! É que a mãe não quer comparecer. Exato, a mãe não quer comparecer. Exato. Ou seja, o cara quer, mas a mãe não permite. Daí ele não consegue. Exatamente. Não, senão podia ser o reconhecimento voluntário. E aí, atenção para as regras do reconhecimento voluntário. O pai pode, junto com a mãe, reconhecer a criança, beleza. O filho pode impugnar o reconhecimento de paternidade após a maioridade civil. E se o filho já tiver 18 anos ou mais, ele não pode ser reconhecido sem consentimento. Aí o filho tem que ir junto para ser reconhecido, tá? Onde que está a questão do reconhecimento dos filhos, gente? A partir do 1607 do Código Civil, tá? Então, olhem lá o 1608. Quando a maternidade constar do termo de nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas. O que é a declaração de nascimento? É a DNV. É a declaração de nascido vivo que é fornecida no hospital pela ocasião do parto. Quando o pai acompanha o parto, ele já consta da DNV, indicado como pai. É isso que permite ao homem ir sozinho ao registro civil registrar o filho, tá? Porque a mãe é muito difícil negar a maternidade, né, gente? Porque de alguma forma a criança saiu de dentro dela, então alguém vai atestar isso. O homem, obviamente, que é por indicação, ou quando o sujeito assume sozinho a paternidade, tá? O reconhecimento, gente, ele é um ato irrevogável. E ele só poderá ser anulado provado vício do consentimento ou fraude. E aí eu quero que vocês tenham 2 cuidados. Quando o reconhecimento da paternidade decorrer de presunção de paternidade em razão do casamento, lembrem-se da presunção em razão do casamento, a ação correta para anular o registro civil é a negatória de paternidade. Portanto, a ação negatória é a ação que o pai
casado dispõe para anular o registro do filho. Os filhos havidos fora do casamento só podem ter o registro anulado por meio da ação anulatória, alegando o quê? Vício do consentimento ou fraude. Erro, dolo, coação. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Um dia chegou um guri, eu digo um guri porque ele tinha 17 anos, tá? Aliás, 17 não, 18 anos já. Ele tinha 17 quando a menina engravidou. E o guri, desesperado, e a mãe furiosa com o guri, porque ele havia reconhecido a paternidade de uma criança que ele alegava não ser filha dele. O que aconteceu? Aquela questão de grupo de bairro, etc. Uma menina engravidou, a menina tinha ficado com vários do grupo. E ela jurava de pé junto que o filho dela era desse guri. Ele era o mais bobinho da turma, o mais bonzinho, mais filhinho de mamãe. Mas ele dizia, não é meu filho, não é, pode ser de qualquer um, menos meu, eu não me relacionei com ela. E a guria engravidou e, claro, ela deve ter pensado, a guria adolescente deve ter pensado, bom, melhor eu indicar esse, que é o mais corretinho, do que os outros, né? Só que o pai da guria era brigadiano. E aí, claro, ela devia ter medo do pai, obviamente, e o guri, né? E aí, o que aconteceu? No dia que nasceu a criança, o pai da guria bateu lá na porta do guri e disse, vamos lá registrar teu filho. Ele falou, vamos. Rapidinho, né? O cara fardado com arma na cintura, vamos, na hora. Meu filho. Voltou para casa, quando a mãe dele chegou do trabalho, caiu a casa, né? Aí ele falou, bom, tive que registrar. Tive que registrar. Ou seja, ele reconheceu voluntariamente a paternidade de um filho havido fora do casamento. Como que eu anulo isso? Eu tenho que entrar com uma ação anulatória, alegando o que nesse caso? Coação, né? Foi anulado? Foi. O guri realmente não era o pai da criança. Se fez DNA, ele realmente não era o pai da criança. O guri estava falando a verdade, né? Agora, fora essas hipóteses, eu registrei porque a minha namorada me pediu para registrar e na época a gente estava namorando e eu achei que tudo bem, mas agora a gente terminou e eu não quero mais ser pai dessa criança. Azar é teu. Por quê? Porque não interessa se houve fraude, porque isso é fraude, quando tu assume a paternidade de um filho que tu sabe que não é teu. Isso é adoção à brasileira. Não interessa se houve fraude, se restar configurada a paternidade socioafetiva. Se formou pelo tempo vínculo de paternidade, pelo princípio do melhor interesse da criança, mantém a paternidade e não anula o registro civil. Tá? Então, isso é muito importante também de vocês lembrarem, ok? E isso, né, consta lá no artigo 1610. O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. Reconheceu, vai morrer pai. Tá? A não ser, obviamente, que tu prove erro, vício, algum vício, erro, dolo, coação, enfim. Tá? Fraude e assim. A questão da impugnação do reconhecimento dos filhos maiores, ou melhor, da necessidade de consentimento dos filhos maiores e da possibilidade de impugnação após a maioridade civil, está prevista no artigo 1614, cuidado com o prazo que é de decadência e não prescricional. 4 aninhos, tá? 1614. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. E o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se seguirem a maioridade ou a emancipação. Isso está lá na Lei 8.560 de 1992 e foi reproduzido no Código Civil, tá? 4 anos, prazo decadencial, não é prescricional. O contrário não acontece, ou seja, a ação de investigação de paternidade é imprescritível. Eu posso exercer o meu direito a qualquer tempo. Por quê? Porque é um direito da personalidade, ele decorre do direito ao nome.
Bom, seguindo mais adiante, feito o reconhecimento do filho, seja na via extrajudicial ou judicial, reconhecido o vínculo, tem início o chamado poder familiar. O que é o poder familiar? Por alguns doutrinadores também chamado de autoridade parental. O poder familiar é um conjunto de prerrogativas, de direitos e de deveres que os pais têm em relação aos filhos, mas que os filhos também têm em relação aos pais. Ou seja, é a relação jurídica que se estabelece entre pais e filhos. E atenção, o poder familiar é exclusivo de pais e de filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque caso o menor esteja sob tutela, que é aquele sujeito, então, que substitui a figura do pai e da mãe na falta deles, e que é indicado pelos pais em vida e nomeado pelo juiz em ação de tutela, em que pese ele tenha deveres muito semelhantes ao dos pais, ele não desfruta de poder familiar. O poder familiar prevê, inclusive, atos que são prerrogativas exclusivas de pai e mãe, como autorizar o casamento, emancipar voluntariamente, autorizar viagens. Tudo isso é o quê? Decorrente do poder familiar. Exercer a guarda também é uma prerrogativa do poder familiar. Por isso, quando agora a gente falar de guarda, daqui a pouquinho, a gente vai entender a importância do exercício da guarda compartilhada, porque ela, de fato, equilibra o exercício ou torna mais igualitário o exercício do poder familiar entre pais e mães, tá? Eu digo pais e mães porque podem se tratar de dois pais ou de duas mães ou mais, né? Dois pais, duas mães e assim por diante. Hoje nós temos todo tipo de configuração familiar. Bom, voltando aqui para o poder familiar. O poder familiar, em regra, gente, ele vai do início da vida humana, ou seja, do nascimento com vida, até o momento da maioridade civil. Essa é a regra. Ele dura, em média, 18 anos de vida. Portanto, enquanto os filhos são menores, eles estão sob o poder familiar. Isso significa que os pais têm o poder de gerência e decisão sobre a vida dos filhos. Alguns direitos envolvidos no poder familiar. Representar os filhos até os 16 anos, assistir até os 18. Administrar o patrimônio dos filhos. Autorizar ou negar consentimento para casar. Emancipar voluntariamente. Autorizar viagens ao exterior, né? Lembrando que viagem em território nacional não precisa autorizar pai e mãe, né? Obviamente que outras terceiras pessoas sim, se for a viagem interestadual, mas com pai e mãe não precisa de autorização para viajar pelo território nacional. Esses são alguns dos direitos envolvidos, tá? Mas, em algumas situações da vida, o poder familiar pode se extinguir antes da maioridade civil, que é o caso da morte. Então, morrendo o pai, ou a mãe, ou o filho, então pela morte dos pais ou dos filhos, extingue-se o poder familiar também, antes dos 18 anos. Outra hipótese de extinção antes dos 18 anos é a emancipação. A emancipação extingue o poder familiar, porque ele nada mais é do que a antecipação dos efeitos da maioridade civil. Então, aí nós temos outra causa de extinção do poder familiar antes dos 18 anos. O legislador também cita a adoção como causa de extinção do poder familiar. Portanto, se a OAB perguntar para vocês, a adoção é causa de extinção do poder familiar? Vocês vão responder sim, a adoção é causa de extinção do poder familiar. Só tomem o seguinte cuidado para não errar as questões sobre adoção. Seguinte, para que um juiz declare, melhor dizendo, constitua, porque é uma sentença constitutiva, um vínculo de adoção, ou seja, para que eu possa adotar uma criança, o juiz deve, previamente à constituição do meu vínculo, extinguir o poder familiar que aquela criança tem com os pais registrais. Porque se ele não faz isso, ele não pode criar um vínculo novo, correto? Inclusive, lá no ECA, quando a gente vê o procedimento da adoção, artigo 50 e alguma coisa, diz que o juiz deverá se assegurar
da extinção prévia do poder familiar para constituir o vínculo da adoção. Quando a gente vem aqui para o Código Civil e a gente vai lá no poder familiar, o poder familiar está a partir do 1630, a gente vê lá no 1635, especificamente no inciso 4º, que o poder familiar se extingue pela adoção. O legislador inverteu a ordem, né? Botou a carreta na frente dos bois. Ele está dizendo o quê? Que a adoção extingue o poder familiar. Não, a adoção cria poder familiar. Porque é pré-requisito para a adoção extinguir previamente o poder familiar com a família registral. Então, assim, cuidado, porque este raciocínio do Código Civil pode induzir vocês em erro lá na adoção. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu quero que vocês tenham bem claro na mente de vocês. O correto é que, antes de constituir o vínculo da adoção, da sentença constitutiva, o juiz destitua o poder familiar dos pais registrais. Portanto, a destituição é anterior à adoção. Mas, se a OAB perguntar para você se a adoção é causa de extinção do poder familiar, vocês vão responder que sim, que ela é, porque o legislador colocou expressamente na lei que a adoção é causa de extinção do poder familiar, em que pese não seja, ok? Mas como que o legislador faz isso, prof? O legislador faz o que quer, né? Convenhamos. E a causa mais polêmica de extinção do poder familiar é a perda. O que é perda do poder familiar? É a famosa destituição. Perder poder familiar é ser punido de uma forma tão grave que eu sou destituído da minha função de pai ou de mãe. Vejam que eu não estou sendo afastado, eu estou tendo o meu vínculo de pai ou de mãe extinto por uma sentença judicial. Portanto, o poder familiar vai ser extinto naturalmente com a morte, pela maioridade, pela emancipação, pela adoção e também por sentença judicial, que é o que a gente chama de perda ou destituição. Mas, para que ocorra a perda do poder familiar, eu preciso necessária e obrigatoriamente me inserir em uma das causas previstas na lei. Não existe criar ou inventar um motivo para destituir poder familiar. As causas de extinção do poder familiar são numerus clausus e são todas previstas no artigo 1638 do Código Civil. Não pode inventar outra, tá? Olhem lá o que diz. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que 1. Castigar imoderadamente o filho. 2. Deixar o filho em abandono. 3. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. 4. Incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. Já falo sobre isso. 5. Entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Cuidado com a última ordem do dia. A última modificação da Lei Maria da Penha. Crimes praticados no âmbito do ambiente doméstico, classificados como crimes da Lei Maria da Penha, importarão também perda do poder familiar, tá? Essa é uma última atualização que já cai no exame de ordem de vocês, ou seja, o edital já prevê essa alteração, tá? Porque entrou em vigor agora em 2018. Gente, no inciso 4º, fala que poderá perder o poder familiar aquele que reincidir nas causas previstas no artigo antecedente. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de perder o poder familiar,
Os juízes podem, como forma de alerta, aplicar outras sanções aos núcleos familiares, aos pais e às mães, quando entender que a criança está em situação de vulnerabilidade ou adolescente. Dentre as medidas que os juízes podem aplicar, está a suspensão do poder familiar. Então, por exemplo, eles podem designar guarda para terceiros, na forma do ECA. Eles podem colocar as crianças em instituições de acolhimento, em famílias acolhedoras. E podem suspender o poder familiar. Que isso acontece, obviamente, por um período limitado, com a intenção de se resgatar o vínculo. Muito bem. Suspensão do poder familiar só acontece nos termos do artigo 1637 e como forma de inibir ou como forma de punir a prática da alienação parental. Está lá na lei da alienação parental. Então, o 1637 diz que se o pai ou a mãe abusar da sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, porque eles têm a administração, cabe ao juiz, a requerimento de algum parente ou do MP, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. E o parágrafo único diz que também será suspenso o poder familiar quando o genitor ou a genitora for condenado à pena de prisão pelo prazo de 2 anos ou mais. Cuidado com a hipótese do parágrafo único. Não é qualquer crime. É se a prisão resultar de crime praticado contra a pessoa do filho, que não necessariamente precisa ser contra a vida ou contra a integridade física. Pode ser um crime contra o patrimônio. Não esqueçam que os pais administram o patrimônio dos filhos menores. Então, se a condenação é essa que leva à prisão, a pena de prisão por 2 anos ou mais, resultar de crime praticado contra o menor, contra o filho, aí sim é causa de suspensão de poder familiar. Não faria o menor sentido a gente afirmar isso. O sujeito furta, o sujeito rouba, o sujeito pratica uma fraude, o sujeito está preso. Aí lá na lei de execuções penais diz que se garante a convivência familiar. Aí o Código Civil diz, não, mas aí suspende o poder familiar. Bom, mas tu garante a convivência ou tu suspende o poder familiar? Não faz o menor sentido. Então não, gente, não é a prática de qualquer crime que propicia, né, ou que autoriza a suspensão do poder familiar. É crimes contra o filho, tá? Bom, uma das formas de exercício pleno do poder familiar é por meio do exercício da guarda, né, gente? E o que a gente precisa saber sobre a guarda? Em primeiro lugar, que no Brasil só existem 2 tipos de guarda. E essas guardas são a unilateral, também chamada de guarda exclusiva, e a guarda compartilhada. Onde que diz isso, prof? Artigo 1583 do Código Civil. A guarda será unilateral ou compartilhada. 1583. Portanto, a guarda alternada não existe no Brasil. Prof, quando a criança fica 3 dias com o pai e 4 dias com a mãe e vice-versa, isso não é alternar guarda? Não. Isso é regime de convivência. Então, olhem só. Uma coisa é guarda. O que é a guarda? É exercer plenamente poder familiar. Isso é guarda. É poder criar, educar, aconselhar,
influenciar, tomar decisões sobre a vida dos filhos. Se vai para a escola, se não vai para a escola, se vai turno integral, se vai meio turno, se vai para a pública, se vai para a privada, se vai fazer um tratamento médico, se vai fazer tratamento psicológico. Isso é exercer guarda. É aquilo que normalmente, dentro dos relacionamentos, as pessoas fazem em conjunto. O problema da guarda surge quando os pais não estão juntos. Porque é aí que surge o conflito. Porque normalmente um deles quer ficar com a guarda e o outro fica lá reservado às visitas. Só que esse modelo em que uma pessoa fica responsável pelas decisões, criação, etc. e tal, chamado de guarda exclusiva ou unilateral, é um modelo que a gente está buscando superar no ordenamento jurídico. Porque em que pese a lei diga que quem não detém a guarda tem reservado pleno poder familiar, na prática isso não é verdade. Quem não detém a guarda acaba prejudicado no exercício do poder familiar. Por quê? Porque ele não tem a necessidade de participar de todas as tomadas de decisões na vida do filho. Por isso que se criou, então, a regra, eu estou falando de regra, da aplicação da guarda compartilhada. Porque estudos, vejam que não é uma opinião jurídica, são estudos, mostram que é melhor para criança e para adolescente. Isso não é achismo, isso é ciência. Claro que existem algumas situações tópicas em que o exercício da guarda compartilhada não é recomendado, por A ou por B. Quem é que vai decidir isso? O juiz? Não! São profissionais que têm uma habilitação técnica para aconselhar o juiz. Então vejam que o juiz, ele deve se munir de toda a estrutura que o Poder Judiciário oferece, como perícias sociais, psicológicas, psiquiatras, para saber se naquele caso concreto é melhor a guarda compartilhada ou a guarda exclusiva. A gente sabe que em núcleos familiares em que há violência familiar, o ideal é que não haja guarda compartilhada, até porque ela se torna inviável. A gente sabe que quando o pai ou a mãe moram em outro continente, fica quase inviável a guarda compartilhada. Por quê? Porque eu não tenho a pessoa perto para viabilizar, porque a gente sabe que a vida é burocrática, aí tem que assinar contrato, tem que assinar permissão, tem que fazer isso, tem que ter aquilo, e a outra pessoa está do outro lado do mundo. Então, nesses casos, talvez se aconselhe mais a guarda unilateral, né, ou exclusiva, mas a simples existência de litígio entre as partes não é causa de afastamento da guarda compartilhada. E é isso que você tem que saber para a prova. Mesmo em caso de litígio, é possível a aplicação da guarda compartilhada. Vou explicar para vocês por quê. Olhem o que diz, em primeiro lugar, o artigo 1583. Parágrafo 1º. Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que substitua, que é o caso da guarda de terceiros, né? Que pode ser exercida por um avô, por uma avó, por um tio, por um padrinho, por um irmão. Quando os pais não puderem exercê-la, podem estar suspensos do poder familiar, podem estar sendo não suspensos do poder familiar, mas punidos de alguma forma, né? E por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe, que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Portanto, é a tomada de decisões conjuntas sobre a vida do filho. Aí a lei continua no parágrafo 2º explicando como que a guarda compartilhada funciona. E ali existe a clara distinção entre o que seja guarda e período de convivência.
E isso vocês não podem errar na prova. Primeiro porque já foi questão da OAB e a questão era a seguinte. Tinha que escolher a alternativa correta, e aí tinha várias assertivas sobre guarda. E a única correta dizia... Tinha uma das alternativas que era super incorreta, que dizia que na guarda compartilhada o juiz deveria fixar o tempo de convivência familiar de forma equitativa entre pai e mãe. Guarda compartilhada não pressupõe divisão equitativa de tempo, até porque criança não é um bem divisível. A gente não tem como dividir em 2 e distribuir matematicamente o tempo de alguém, né? A guarda compartilhada idealiza, vejam bem, idealiza que a criança e o adolescente convivam de forma mais equilibrada possível com o pai e com a mãe. Mas a gente tem que observar, em primeiro lugar, a rotina dessa criança e desse adolescente. Pô, quais são os horários de escola? Quais são os horários de banho, de acordar, de dormir, etc e tal? Então vejam só, não adianta querer que a criança conviva exatamente o mesmo tempo com o pai e com a mãe, se isso vai prejudicar a vida da criança. Aí uma vez numa audiência, um pai disse assim: eu quero conviver mais com os meus filhos. A genitora e as crianças moram em Porto Alegre, ele morava em Porto Alegre e se mudou para Novo Hamburgo. Aí ela falou: por mim, tu convive o tempo que tu quiser com teus filhos. Fica à vontade, eu acho até que tu convive pouco. Eu até preciso de mais ajuda com as crianças, porque eu faço tudo sozinha, né? Porque tu mora em Novo Hamburgo, tu veio de 15 em 15 dias. Então eu quero um pernoite semanal. Ela falou: beleza. Tu pode ter, mas eles saem da escola às 6 da tarde. Tu vai buscar? Aí tu vai levar para Novo Hamburgo. E aí, o outro dia, eles têm aula às 7h40. Tu vai trazer eles de manhã cedo e entregar na escola? Não, mas aí eu vou me atrasar para o trabalho. Bom, então tu vai contratar uma van? Não, aí eu não vou ter dinheiro. Pô, então o que tu quer fazer? Eu quero o pernoite. Sim, tu quer o pernoite, mas tu não quer a obrigação. Ou seja, não tem como viabilizar, meu amigo. A juíza disse pra ele, mas o que o senhor quer no final das contas? Então, quem sabe... Aí ela diz: então, quem sabe tu vem e janta com as crianças. Abre mão do pernoite, porque não vai dar. Tu não tem como organizar. Janta com as crianças. Não, mas aí eu vou vir só pra isso. Bom, mas se é conviver com teus filhos que tu quer, acho que só isso é justamente o foco, né? Não, então não precisa. Fica como tá. Vejam que por mais desejável que seja que as pessoas convivam de forma equilibrada com os filhos, às vezes não dá. Não fecha. Porque a rotina não permite. Claro que quando os genitores moram na mesma comarca ou de forma próxima, é muito mais fácil tu conciliar do que quando tu tem o trânsito no meio, horários que são mais rígidos, etc e tal. Aí diz lá no parágrafo 2º que na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada, sublinhem, gente, equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. E no parágrafo 3º, surge outra informação importantíssima sobre a guarda compartilhada, que é a necessidade de fixação da base de residência. Portanto, fixada a guarda compartilhada, o juiz deverá fixar período de convivência. Prof, pode ser um período alternado de convivência? Pode. 4 dias com um, 3 dias com outro? Pode. Se isso for o melhor interesse da criança, pode. Isso não é guarda alternada, gente. Isso é período de convivência, que é o que as pessoas confundem com guarda alternada. A guarda alternada existe no mundo. Só que olhem como é que funciona a lógica da guarda alternada. Quando a criança está comigo, a guarda é minha. Quando a criança está com o pai, a guarda é dele. Isso é alternar guarda.
Não tem nada a ver com guarda compartilhada. Não interessa com quem a criança está fisicamente. A guarda continua de ambos. Quando eu alterno tempo, eu estou alternando o período de convivência, que não é guarda, ok? Deu para entender? Vocês não vão cair nessa pegadinha? Então tá. Portanto, fixada a guarda compartilhada, eu fixo o período de convivência e base de residência. O que é base de residência, também chamada de base de moradia? É o QG do filho. É onde ele vai fixar a sua residência. Ó, a base será junto da mãe, a base será junto do pai. Tá, prof, mesmo que a criança fique mais tempo, supondo, no fim das contas, ela fica mais tempo com o pai do que com a mãe, mas a base de residência está fixada junto com a mãe. Pode? Pode. Não é o tempo de permanência que define a base de residência. É o centro de operações. É o local onde a criança desempenha as principais atividades, tá? É a referência dela. Continuando. Parágrafo 5º. Fala da guarda unilateral. Vejam que primeiro o legislador trata da compartilhada, porque a gente está privilegiando a guarda compartilhada. Para depois ele dizer, bom, se for a guarda unilateral, o pai ou a mãe que não exerce a guarda terá o dever, que na verdade é um direito também, de fiscalizar a gestão da vida do filho. Inclusive, ele tem o direito de propor ação de prestação de contas, caso ele tenha que pagar alimentos, tá? A questão dos alimentos, aí a gente vai fazer um parênteses agora, antes de ler o artigo 1584, para falar um pouquinho dos alimentos. Os alimentos, gente, e vejam que os alimentos estão lá tratados a partir... Me passei aqui. Mas, gente... Sabe aquele ditado... minha cama, meu Wi-Fi, meu ar-condicionado, meu código. Gente, impressionante como a gente fica fixado no próprio código. No meu código, eu sei até as páginas. Como a gente se perde. Outro dia a gente estava falando na sala dos professores exatamente isso. Como a gente se perde no código, porque esse código não é o nosso, né? É o código que está disponível na sala, como a gente se perde na hora de olhar. Mas enfim, voltando. Os alimentos, gente, que estão tratados lá a partir do artigo 1694 do Código Civil, eles podem decorrer, 1, do poder familiar, 2, do princípio da solidariedade. Então, quando os filhos são menores, o dever alimentar, ele é obrigatório, ele é inafastável, né? Pai e mãe têm o dever de sustentar, de alimentar os filhos. E a gente tem que lembrar que até a maioridade civil, inclusive, os alimentos são aqueles alimentos chamados de civis. Ou seja, são os alimentos completos, que incluem lazer, vestuário, saúde, educação, alimentação propriamente dita. E também devem ser prestados para garantir ao filho o mesmo padrão de vida desfrutado pelos pais. Com a maioridade civil, o dever alimentar não se extingue de forma imediata, mas ele deve ser, então, justificado. Portanto, a partir dos 18 anos, persiste o dever alimentar em caso de necessidade. Por isso que a gente diz que os menores têm necessidades presumidas, enquanto que os maiores de 18 anos têm que provar a necessidade. Então, quando que a gente mantém os alimentos? Quando a pessoa ainda não tem condições de, por si só, suprir as próprias necessidades. Seja porque ainda não se colocou no mercado de trabalho, porque está estudando, porque tem necessidades de saúde, etc. e tal. Só que a partir dos 18 anos, eu não tenho mais uma idade limite para pedir alimentos. Tanto é verdade que os pais podem pedir alimentos aos filhos. Os avós podem pedir alimentos aos netos. E vice-versa. Ou seja, com base no princípio da solidariedade familiar, todos os parentes podem pedir entre si, o direito é recíproco. Claro, desde que eu prove
que, por meios próprios, eu não consigo manter a minha subsistência. Agora que a gente fez esse parênteses a respeito dos alimentos, e depois a gente volta ali para dar algumas pinceladas mais na questão da ordem de pagamento e das características da obrigação alimentar, a gente volta lá para a guarda compartilhada, porque existe uma lenda de que na guarda compartilhada não é preciso pagar alimentos. E aí eu vejo um monte de gente interessada em fixar guarda compartilhada e o tempo mais equilibrado possível de convivência para não pagar alimentos. Aí para essas pessoas eu sempre pergunto o seguinte: as contas do teu filho vão se pagar sozinhas? Ou seja, não precisa mais pagar escola com a guarda compartilhada? Plano de saúde, transporte, desaparece, plim, tudo. A guarda compartilhada é quase um passe de mágica. Eu também quero guarda compartilhada desse jeito. Não preciso mais pagar nada. Somem as despesas? As necessidades do filho desaparecem? Não, né? Então tá. Então, tem sim que pagar alimentos na guarda compartilhada. Porque tem que pagar colégio, van, farmácia, roupa, plano de saúde, óculos, uniforme, material escolar. A guarda compartilhada não paga essas coisas, né? Essas despesas não desaparecem. O que acontece então com os alimentos na guarda compartilhada? Acontece talvez uma readequação dos alimentos. Porque se eu vou distribuir de forma equilibrada o tempo, ou seja, se a criança e o adolescente permanecer com o pai e com a mãe quase o mesmo tempo, obviamente a despesa que eu preciso reembolsar para o outro, para o ex-cônjuge, vai ser menor. Porque enquanto a criança estiver comigo, eu vou suprir as despesas dela naquele momento, com alimentação, talvez com transporte. Mas isso não significa que eu não precise colaborar com o pagamento da escola, do plano de saúde, dos medicamentos, das roupas, etc. e tal. Então, sim, um dos genitores pode ser obrigado a pagar alimentos para o outro. Não para a pessoa do cônjuge, mas para o filho. Para quê? Para que o genitor, que ficou responsável pelo pagamento das contas, cumpra com essas despesas. Prof, dá para fazer de outro jeito? Por exemplo, cada um deles se encarrega de pagar uma despesa? Pode. Isso é o que a gente chama de prestação de alimentos in natura. Pode. O genitor se obriga a pagar a escola, a genitora se obriga a pagar o plano de saúde e as demais despesas. Pode. Paga direto a escola, não precisa dar dinheiro para o outro. Mas isso é prestar alimentos. As pessoas têm a ilusão de que pagar alimentos significa necessariamente transferir 30% dos vencimentos para o outro. Não! Isso é pagamento em pecúnia. Existe pagamento de alimentos in natura, que é a prestação. Mas quando eu fixo a guarda compartilhada, tem sim que fixar alimentos e a forma como serão prestados. Certo? Olhem lá o 1584. A guarda unilateral ou compartilhada poderá ser, em primeiro lugar, requerida consensualmente entre as partes, então em conjunto, ou unilateralmente. Significa dizer que em ação litigiosa, porque se só um está requerendo, ele está requerendo em face do outro. Eu, particularmente, só advogo quando a guarda é compartilhada, ainda que a ação seja litigiosa. Eu só advogo guarda unilateral se me provarem que existe um motivo justificável para isso. Ou porque o outro concordou que quer a guarda unilateral, ou porque não tem condições do sujeito exercer. O cara tá preso, o cara tá desaparecido, o cara é ausente, o cara registrou e nunca mais apareceu. Bom, são situações específicas. Caso contrário, guarda compartilhada, ainda que seja processo litigioso. Aí quando perguntam, é cabível a guarda compartilhada em caso de litígio? Claro que é. Inclusive, essa é a regra. Inclusive, foi isso que a ministra Nancy determinou na STJ. E a OAB vem cobrando cada vez mais posicionamento de tribunais superiores. E vocês precisam conhecer essas decisões. Olhem lá, então, o que diz no parágrafo 1º. Aliás, inciso. Requerida por consenso pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles em ação autônoma de separação,
de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar. Aí olha só o que diz o parágrafo 1º. Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude de deveres e de direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. Quer dizer que o juiz tem o compromisso de incentivar as partes a aceitarem a guarda compartilhada. Mas diz mais no parágrafo 2º, e aí que mata a charada. Quando não houver consenso entre a mãe e o pai quanto à guarda dos filhos, encontrando-se ambos os genitores aptos ao exercício do poder familiar, o juiz fixará a guarda compartilhada. Portanto, é preciso haver consenso? Não, a lei diz exatamente o contrário. Mas, cuidado, se as perícias indicarem o contrário, e o juiz pode se valer de todos os estudos possíveis para chegar nessa conclusão, a guarda poderá ser fixada de modo diverso, tá? Então, o certo é o juiz não decidir isso sozinho, usar a equipe que ele tem disponível, que, diga-se de passagem, é uma grande porcaria. O DMJ, pelo menos do Rio Grande do Sul, é um perigo. Sorte das pessoas que têm dinheiro para nomear perito particular. Porque se depender do centro de perícias do TJ, é um desastre. Mas o certo é o juiz se valer de todo o amparo possível. O serviço de assistência social é bem legal. O problema é o serviço de psicologia e de psiquiatria, tá? Bom, superada a questão da guarda, nós sabemos então que ela é a preferencial, pode ser fixada em caso de litígio. Quando não houver consenso, preferencialmente será compartilhada. Que o juiz pode se valer de perícias e estudos sociais para determinar. Há dever de alimentos e os alimentos podem ser fixados no modo in natura ou em pecúnia. Voltamos aos alimentos para estudar as últimas particularidades antes de iniciarmos nos nossos últimos minutos de aula. Minutos não, né? Nos últimos 40 minutos de aula, sucessões. O que vocês precisam saber sobre alimentos? Muito bem. Em primeiro lugar, o que são alimentos? Alimentos são uma contribuição, que agora a gente já sabe que pode ser em pecúnia ou em prestação, para que o outro ser humano, que tem vínculo de parentesco comigo, sobreviva de forma digna. Até a maioridade civil, e forçando um pouquinho a barra quando a pessoa ainda estuda até a conclusão dos estudos e ingresso no mercado de trabalho, os alimentos fixados são aqueles chamados de civis. São alimentos completos. Eles incluem não apenas a alimentação, mas o aluguel, né, a moradia, remédios, plano de saúde, lazer, vestuário e assim por diante. Todas as necessidades da vida humana. Quando eu digo que crianças e adolescentes têm necessidades presumidas, eu não estou afirmando que eu sei do que elas precisam, mas sim que eu sei que elas precisam. Olhem a diferença entre saber do que elas precisam ou de quanto elas precisam, do que afirmar elas precisam. Eu só não sei quanto. Então, quando eu entro com uma ação de alimentos e alego crianças e adolescentes têm necessidades presumidas, eu não estou querendo dizer que o juiz sabe quanto dinheiro essas crianças precisam. Eu estou querendo dizer o quê? Que elas precisam. Agora vamos ter que provar o quantum da obrigação alimentar. Por isso, ter necessidades presumidas não significa dizer que o valor da pensão deverá ser necessariamente de 30% dos vencimentos do outro, ou de 5 salários mínimos, ou de coisa alguma. Eu preciso, enquanto alimentando, provar qual é a extensão da minha necessidade. Por quê? Porque, olhem lá nos alimentos.
Artigo 1698 e 1699. Se fixados os alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, ou seja, a necessidade pode variar de ano a ano. Se eu fico doente, se eu desenvolvo uma doença, se eu entro em tratamento médico. Pode ser que eu precisasse de um salário mínimo e agora eu preciso de mais. Pode ser que eu, estudante, precisasse de R$ 1.200 por mês. Mas agora, estudando, eu passei num concurso e além de estudar, eu sou concursado. Eu ainda preciso receber alimentos? Não, sobreveio mudança. Os alimentos, gente, sempre vão seguir a regra do parágrafo 1º do artigo 1694. Eles são fixados com base no trinômio proporcionalidade, necessidade e possibilidade. Prof, isso não era o binômio da necessidade e possibilidade? Gente, já superamos o binômio há um bom tempo, né? Binômio está atrasado. Quem fala trinômio está por dentro, quem fala binômio está por fora. Ah, prof, na jurisprudência eles só falam binômio. Claro, eles estão no copia e cola há 2 séculos. Aí é óbvio que só vem binômio, 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 porque ninguém ainda conseguiu mudar o modelinho das decisões para trinômio. Por que eu estou dizendo que é trinômio? Bom, não sou eu que estou dizendo para começo de história, né? Quem diz isso é a doutrina mais atualizada do direito civil. Mas vamos ler o parágrafo 1º do 1694. Os alimentos devem ser fixados na proporção, tá aí a proporcionalidade, na proporção das necessidades do reclamante, que eu chamo de alimentando, e nos recursos da pessoa obrigada, que eu chamo de alimentante. Portanto, os alimentos são fixados de forma proporcional entre as necessidades de quem pede e a possibilidade financeira de quem paga. Esses dias eu peguei uma ação de alimentos que era de um casal de gêmeos. E a genitora dizia, eles precisam cada um de R$ 2.500. Eu não duvido que precisem. Eu também preciso. Seria maravilhoso se todas as crianças pudessem ter só para elas R$ 2.500 por mês. Infelizmente, a realidade financeira da grande maioria das pessoas não é essa. Só que ela sabe disso. Ela sabe que o genitor, porque ela foi casada com ele, é um pé rapado. É um pobre coitado. E quando ela casou, ela sabia que ele não tinha grana. E ele não tem mesmo, ele não está ocultando patrimônio. Ele não está simulando vínculo de trabalho. Ele não está. Ele não tem dinheiro. Ele ganha pouco. E ele não tem como buscar uma qualificação melhor no mercado, porque ele não tem habilitação para isso. Ele não tem qualificação técnica. Mas ela sabia disso quando casou. Tanto que ela falou, eu sempre sustentei a casa. Então vejam que as pessoas resolvem ter filhos e depois elas decidem que não foi uma boa ideia tão boa. Aí elas querem mudar a realidade, mas a realidade não muda. E aí ela pediu então que ele pagasse R$5.000 de alimentos. Ele ganha R$2.300. E ela justificou lá a necessidade. Ela botou fralda, roupa, brinquedo mensal. Brinquedo, creche, leite. E tudo bem, eu não duvido que ela gaste mesmo R$5.000 por mês. Acho bem possível gastar R$5.000 por mês. Mas ele não tem como pagar R$5.000 por mês. Então, tu pode ter a necessidade, mas se a possibilidade financeira não corresponder à necessidade, a tua necessidade vai ter que se adaptar. Fora que o direito, ou melhor dizendo, o dever de sustentar dos filhos é recíproco, né? Além de ser recíproco, ele é igualitário entre pai e mãe. Então, os dois têm que contribuir com alimentos. Dentro da sua possibilidade. Ponto. Não adianta bater pé. É assim que funciona. E depois da maioridade? Adulto pode pedir alimentos? Pode. Pode pedir até para ex-cônjuge. Claro que isso é bem excepcional, né?
E aí, quando eu peço alimentos na fase adulta, gente, os alimentos não são mais os civis, tá? Os alimentos são os chamados de naturais. Os alimentos naturais são aqueles indispensáveis à sobrevivência digna da pessoa humana. E aí, atenção para o artigo 1701 do Código Civil. E lá diz o seguinte: a pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação quando menor. Então, aí os alimentos in natura, tá? Olha, o que eu quero dizer para vocês? Quando os pais não têm condições de prestar alimento aos filhos, surge a possibilidade de requerer alimentos a outros parentes. Eu posso pedir alimentos a qualquer parente, tá? Mas eu preciso obedecer uma ordem fixada em lei. A ordem fixada em lei está prevista nos artigos 1697 e 1698. Primeira coisa que a gente tem que saber ou entender: que os parentes não respondem solidariamente pela obrigação. Solidariedade nos alimentos só existem nos alimentos para idosos. Quando idosos precisam de alimentos, existe solidariedade entre os alimentantes. Nas relações alimentares entre não idosos, não existe solidariedade, existe subsidiariedade. Isso quer dizer que primeiro eu tenho que pedir aos primeiros obrigados, que são pai e mãe. Se pai e mãe não puderem, e não poder não é simplesmente ser pobre. Não poder é estar preso, morto, inválido, incapaz. Não poder mesmo. Não é, ai, tô desempregado. O juiz vai dizer, vai trabalhar. Ai, mas eu não consigo emprego. Faz bico. Vai pagar alimentos. E ele vai fixar com base no salário mínimo, nem que seja R$200 por mês, mas ele vai fixar. Quando os alimentos prestados pelo pai e pela mãe são insuficientes ou eles não podem pagar, eu fico autorizado a pedir alimentos aos avós. Aí olhem lá então o 1697. Na falta dos ascendentes, ou seja, nem os avós podem, cabe a obrigação aos descendentes. Aí eu peço para os filhos, para os netos e assim por diante. Claro que se eu estou falando de uma criança ou do adolescente, ele não vai ter a opção de pedir para descendência. Ele vai parar na ascendência ou pular para os colaterais. Por quê? Faltando a descendência, cabe aos irmãos, assim, germanos como unilaterais. Então, seja os irmãos que descendem do mesmo pai ou da mesma mãe, seja os irmãos que descendem de um deles apenas, né? Dos casamentos paralelos ou das uniões paralelas. Só do pai ou só da mãe. Então, vejam só qual é a ordem. Pai e mãe. Na falta de pai e mãe, ascendentes. Na falta de ascendentes, aos descendentes. Não havendo descendentes ou estes não podendo, aos colaterais. Grau por grau. Aí o 1698 estabelece a ordem. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, e está aqui a palavra-chave, isto é obrigação subsidiária, não estiver em condições de prestar totalmente o encargo, aí surge a obrigação do próximo. Serão chamados a concorrer os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Ou seja, não há solidariedade. Há concorrência de obrigações. Cada um paga a parte que puder, até o limite da necessidade. Atenção! Intentada ação contra uma delas, poderão os demais ser chamados a integrar a lide. Quando eu trato de alimentos lá do Estatuto do Idoso, não.
nos alimentos do Estatuto do Idoso, o idoso pode escolher um alimentante e demandar tudo contra ele. E ele denuncia a lide ou não. Mas ele pode ser condenado a pagar integralmente a despesa. E ele, então, que haja regressivamente contra os demais obrigados. Porque obrigação é solidária, tá? É uma grande diferença entre uma e outra. Certo, gente? Encerrando assim, direito de família. Iniciamos o direito das sucessões. E hoje, obviamente, né, vamos tratar das questões iniciais do direito das sucessões, que são importantíssimas. Começando pelo conceito de sucessão. O que é sucessão, gente? Sucessão é substituição. Suceder é substituir. E por que eu chamo, então, o direito das sucessões de direito, então, das substituições? Porque na sucessão eu nada mais estou fazendo do que trocando o morto por seus herdeiros. Trocando aonde? Nas relações jurídicas que ele tinha em vida. Olhem que lógica maravilhosa. O direito civil, ele não admite que existam relações jurídicas sem titular. Então, ele não pode admitir que existam bens sem proprietários, que existam obrigações sem titular. Então, quando alguém morre, e lembrando que a morte extingue a personalidade, o direito precisa colocar alguém no lugar do morto para responder por ele, para cumprir as obrigações, para administrar o patrimônio, para pagar os impostos, para cuidar dos filhos. E por isso que a gente chama de direito das sucessões. Por quê? Porque quando morre alguém, pelo princípio da sai sine, os herdeiros automaticamente assumem a titularidade dos bens do morto. Quer dizer, então, que automaticamente eu viro proprietário de todos os bens que eram do titular da herança? Quer dizer isso mesmo. Prof, eu não preciso ir lá no registro de imóveis e fazer o inventário, coisa e tal? Claro que precisa. Tu precisa disso para regularizar a titularidade. Mas titular tu já é. Sabe como? O direito trabalha com uma coisa muito legal chamada ficção. O que é ficção, gente? Ficção é uma invenção, concordam? Quando eu invento, eu crio algo que fisicamente não existe. Quando eu falo que, lá no artigo 1784, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, eu estou dizendo que no mundo do direito, lá na ficção jurídica, automaticamente os bens, os direitos e obrigações do morto vão passar para os seus herdeiros. Então, lá no mundo ideal do direito, isso aconteceu de forma automática. Porque aí o direito soluciona o problema de ter relações jurídicas sem um titular. O que eu tenho que ter cuidado? Que os bens do morto formam um conjunto que nós chamamos de universalidade de direito, chamado de herança. E que a herança, então, é um bem que é indivisível e imóvel. Portanto, os herdeiros, sejam eles legítimos ou nomeados pelo próprio morto por testamento, que são os herdeiros testamentários, então eles viram coproprietários de um único bem que eu chamo de herança. Por isso, quando eu digo que eu sou herdeiro, eu não posso dizer que eu sou titular de uma casa, de um carro ou de um apartamento. Eu sou titular de uma quota parte, ou seja, de um quinhão hereditário, de uma parte da herança, que nada mais é do que uma parte ideal da herança. Quando é que eu vou saber qual é o bem que corresponde à minha parte ideal?
Na partilha dos bens. Então, olha só, morrendo a pessoa, abre a sucessão. Aberta a sucessão, os bens transmitem-se desde logo aos herdeiros, por meio do que nós chamamos de ficção jurídica. Tá. Para regularizar essa ficção jurídica, eu preciso fazer o quê? Abrir o inventário. Agora vamos então falar rapidinho do inventário. O que é o inventário? O inventário é um processo. É um processo que, na verdade, ele tem mais caráter administrativo do que judicial. Tanto é verdade que ele pode ser feito na esfera extrajudicial. Querem ver? Abram lá o CPC. Abram o CPC no artigo 610. Lá no artigo 610 do CPC, diz o seguinte: havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. O que o legislador está querendo me dizer? Morreu alguém. Esse alguém podia, em vida, ter deixado as suas declarações de última vontade. O que são declarações de última vontade? Testamento. Tá. A maioria das pessoas não faz testamento. Pelo menos não no Brasil. Quando a pessoa deixa um testamento, eu chamo essa sucessão de sucessão testamentária. Significa dizer que as regras da sucessão serão aquelas estabelecidas pelo morto em vida. Quando o sujeito não deixa testamento, ou deixando o testamento é nulo ou ineficaz. Ou ainda, deixando o testamento, ele não compreende a totalidade dos bens do morto, eu chamo a sucessão de sucessão legítima. Portanto, nós temos dois tipos de sucessão: a legítima e a testamentária. Será testamentária quando houver testamento, será legítima na ausência de testamento ou quando ele for nulo ou ineficaz. Ou insuficiente. Seja pela sucessão legítima ou pela sucessão testamentária, para regularizar a titularidade dos bens para os herdeiros, para depois passar a escritura do apartamento, para que a matrícula conste o nome do herdeiro, para que perante o Detran conste o nome do herdeiro nos automóveis, eu preciso abrir o inventário. Só que desde 2007, existe a possibilidade de fazer o inventário na via extrajudicial, gente. Olhem a facilidade. Sabe como a gente faz divórcio extrajudicial? Que eu expliquei mais cedo para vocês? Dá para fazer inventário. As regras são mais ou menos as mesmas. Os herdeiros têm que ser maiores e capazes, têm que estar acompanhados de advogado, e eles têm que estar concordes, né? Ou acordes, ou seja, eles têm que estar em consenso sobre a partilha. Só que tem mais uma característica. Para que o inventário seja feito na via extrajudicial, não pode haver testamento. É isso que diz no 610 que a gente acabou de ler. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se ao inventário judicial. Por que, prof? Não era até para ser mais fácil, havendo testamento, fazer extrajudicial? Seria. Sabe por que não pode? Porque sempre que o morto deixa um testamento, antes de abrir o inventário, rola uma ação, que é uma açãozinha bem rápida, chamada ação de confirmação de testamento. Já ouviram falar? Pouca gente já ouviu falar. A ação de confirmação de testamento é quase que um procedimento judicial, em que o juiz toma conhecimento do testamento, verifica se ele é válido ou não e confirma a vontade. Diz, beleza, agora podem partilhar os bens conforme a vontade do morto.
Por isso que o inventário não pode ser feito extrajudicialmente quando houver testamento, porque precisa da verificação do juiz anteriormente. Mas olhem só, sabe aquelas jornadas de direito civil da Justiça Federal, que faz aqueles enunciados? Tem um enunciado, e agora eu não me recordo o número, mas o material de vocês consta, que diz o seguinte: confirmado o testamento pelo juiz, o inventário poderá proceder-se pela via extrajudicial. Claro que os enunciados, eles não são norma, né, gente? Eles são só enunciados. Ou seja, são sugestões de interpretação normativa. Eles não condicionam de forma alguma os juízes. Então, alguns estados brasileiros, tais como São Paulo, Santa Catarina, Brasília, Minas Gerais, por meio estava me fugindo o termo e não sabia por quê, era concordância. Por meio das corregedorias, eles editaram normas internas, permitindo que, no mesmo sentido do enunciado, se as pessoas propusessem ação de confirmação de testamento, de posse da sentença de confirmação, elas podiam fazer o inventário na via extrajudicial se os demais requisitos estivessem presentes. No Rio Grande do Sul isso não é possível, tá? Então, como não é um entendimento unificado, porque o STF e o STJ não se manifestaram sobre isso, aliás, o STJ vem concordando com a obrigatoriedade de se fazer na via judicial, a OAB não vai cobrar de vocês o enunciado, tá? Mas é bom que vocês saibam. Então, a regra geral é, se existe testamento, o inventário só pode ser feito pela via judicial. Tá, prof, imagina o seguinte, são 5 herdeiros, todos eles concordam com a partilha, tá todo mundo de bem, todo mundo é maior e capaz. E eles descobrem que o morto deixou um testamento. E eles queriam fazer na via extrajudicial porque eles não têm litígio, né? E na via judicial é tão demorado. É, bem burocrático. Não tem nenhum jeito deles fazerem isso de forma mais ágil? Tem. Tem um inventário pelo rito do arrolamento. Portanto, o inventário agora, gente, na via judicial, ele tem 2 ritos. O rito comum, que é aquele demorado, e tem o rito do arrolamento. O rito do arrolamento é quase que um inventário extrajudicial na via judicial. Todos eles se habilitam conjuntamente, dizem para o juiz que estão de acordo, juntam os documentos, mostram que a guia do ITCD já foi paga, juntam a DIT preenchida, as avaliações dos bens e dizem, juiz, homologa a partilha. O juiz homologa e expede os formais. Rápido assim. Onde é que está isso, gente, no rito do arrolamento? No artigo 659 do CPC. A partilha amigável celebrada entre capazes nos termos da lei. Atenção, o STJ tem permitido que incapazes optem pelo rito do arrolamento desde que com intervenção do MP. Será homologada de plano pelo juiz com observância dos artigos 660 e 663. Então, portanto, quando a partilha for amigável, mas precisar ser pela via judicial, seja pela existência de testamento ou qualquer outro elemento faltante para o inventário extrajudicial, ela poderá ser feita pelo rito do arrolamento, tá? Prof, se eu preencho todos os requisitos do inventário extrajudicial, eu posso optar por fazer o inventário judicial? Posso. Vou dar um exemplo para vocês. 2 herdeiros e um cônjuge sobrevivente. 2 filhos e o cônjuge sobrevivente. Ele só com direito de meação. Os filhos com direito de herança. Bens, um apartamento, bem avaliado, e uma conta bancária com um investimento, uma aplicação de R$80 mil.
Podiam fazer extrajudicialmente? Podiam. Nada impedia. São maiores, capazes e concordes. Mas não fizeram. Fizeram pelo rito judicial, pelo rito do arrolamento. Claro que no primeiro despacho o juiz perguntou, por que não fizeram extrajudicialmente? Ainda que na petição inicial eu já tenha explicado o seguinte, excelência, eles não têm dinheiro para pagar o pagamento, para pagar o imposto e as custas. Portanto, eles precisam que o senhor autorize o saque de parte do valor depositado na conta corrente do espólio para pagamento das despesas. No momento em que eu preciso usar bens do espólio para pagar as despesas, eu preciso de autorização judicial. E aí, ainda que eu pudesse ter optado pela via extrajudicial, eu sou obrigado a ingressar judicialmente com o inventário, tá? Tive que entrar, fiz o rito do arrolamento. Na mesma petição em que eu faço a apresentação dos bens, né? Ou seja, as primeiras declarações, habilitação dos herdeiros, e que eu comprovo o preenchimento da DIT, a avaliação do bem, etc. e tal, eu mostro a guia do ITCD para o juiz, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, e digo, excelência, o valor é 12 mil reais, eles não têm dinheiro para pagar, tem uma conta corrente com dinheiro, expede um alvará, ele expediu o alvará, paguei a guia, prestei contas, disse, ó, tá pago, o juiz mandou calcular as custas do processo, deu lá 3 mil reais de custas, pediu um novo alvará para pagar as custas, ele expediu, paguei, comprovei, expediu o formal de partilha. Menos de um ano finalizado o inventário. É mais demorado que o extrajudicial? Claro que é. Mas ainda assim é uma opção melhor do que o inventário pelo rito comum. Como que é o inventário pelo rito comum? Olhem lá a partir do 610. Primeiro eu faço as primeiras declarações. Então, eu faço a abertura do inventário, peço nomeação do inventariante, o inventariante informa quem são os herdeiros, pede a citação de todos, promove a citação de todos para que se habilitem no inventário, para que aceitem a herança. Aí ele tem 30 dias para apresentar as primeiras declarações. Aí das primeiras declarações se dá vista a todos os herdeiros para que impugnem ou aceitem. Aceitas junto à DIT e a avaliação dos imóveis. Comprova o pagamento do ITCD. Dá vista de novo. Apresenta o quê? A sugestão de como os bens devem ser partilhados, que é a proposta de partilha. Dá vista a todos os herdeiros que devem concordar ou discordar da proposta de partilha. Se houver menor envolvido, o MP ainda tem vistas. Aí depois o juiz homologa a proposta, a sugestão da partilha. Da sentença de homologação, ele dá vista às partes que podem recorrer. Procede ainda antes de homologar aos pagamentos das dívidas. Aí o que o inventariante tem que fazer? Juntar todos os documentos para expedidos formais. Aí depois o juiz expede os formais, intima para pagamento das custas dos formais. E aí só depois eu levo os formais a registro. Tem inventário que dura 30, 40, 50, 60 anos. Esses dias no TJ saiu notícia, ia ser julgado o inventário mais antigo do Rio Grande do Sul, né? Ele tinha mais de 100 anos. Não tem como resolver, gente. Vocês querem saber se eu pego o inventário deles e eu saio correndo? Não tem como. Não tem como. Impossível. Exatamente. Tu tem que abrir o inventário, abrir o outro, abrir o outro, abrir o outro, e tu não fecha o primeiro sem terminar os outros. Sem condições. Aí tu não acha metade dos herdeiros porque ou morreram, ou desapareceram, ou não querem saber e se escondem. Aí as áreas são todas ocupadas, aí já fizeram uso capião da metade. Aí tem dívida de imposto, aí tu não consegue parcelar, aí tu parcela e tu não consegue pagar as parcelas, aí vence a dívida. Aí, em razão da dívida, tu não pode fazer avaliação dos bens. É um caos, tá? É um caos. Não libera nada. Nem avalia os bens. Primeiro paga as dívidas, depois eu avalio. É mais ou menos assim que funciona. Mais ou menos não, é assim. Bom, gente, quando é que a herança, que é aquele bem universal, imóvel e indivisível, se torna próprio de cada um? No momento da partilha.
O momento da partilha é a quebra da indivisibilidade da herança. E aí, claro que cada um dos herdeiros terá regularizado, de fato, a titularidade que ele tinha de direito pelo artigo 1784 do Código Civil, pelo princípio da saisinha, ok? Bom, falando em aceitação, porque eu falei para vocês que a herança prevê aceitação e renúncia. É sério isso? Eu tenho que aceitar ou recusar a herança? Quem é que recusa uma herança? Tem herança que é melhor recusar mesmo. As pessoas têm direito de aceitar herança ou renunciar. A aceitação da herança, gente, ela pode ser presumida ou expressa. Então, eu posso, de forma expressa, dizer, estou aceitando esta herança, estou me habilitando no inventário, ou posso me comportar como herdeiro e o juiz presumir que eu aceitei. Eu disse para vocês que lá no inventário, todos os herdeiros devem ser citados para se habilitar. Então, imaginem que um dos herdeiros silenciou. E aí o inventariante diz o seguinte: excelência, quero requerer a intimação do herdeiro para que finalmente aceite a herança. E o herdeiro silencia. Ele é intimado para aceitar e não faz nada. Nesse caso, o silêncio importa em anuência. Significa dizer o quê? Que o juiz vai presumir que eu aceitei. Por quê? Porque é mais benéfico presumir que o sujeito aceitou em quem é o hereditário do que presumir que ele recusou, ou seja, que ele renunciou. Por isso que para aceitar herança, eu não tenho formalidade nenhuma, nem forma especial prevista em lei. Mas para renunciar, eu preciso, primeiro, obedecer à forma, que é escritura pública ou termo judicial. E segundo, eu preciso necessariamente que seja de forma expressa. Caso contrário, a renúncia à herança é nula. Onde que está isso, prof? A renúncia e a aceitação estão a partir do artigo 1804 do Código Civil, do 1804 ao 1813, tá? Agora, pode ser que eu aceite e eu seja excluído da sucessão. Quando que eu posso ser excluído da sucessão? Em duas situações. Ou quando eu sou deserdado, ou seja, o próprio morto em vida no testamento me deserdou. Obviamente que ele tem que ter motivo justo para isso, ele não pode simplesmente decidir que eu estou deserdada. Ou quando eu me enquadro numa das hipóteses do artigo 1814 do Código Civil. E diz lá, são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. 1. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. O caso da Suzane von Richthofen é o mais famoso no Brasil que a gente pode tratar disso. E o mais escandaloso, eu diria. Vejam que era a Suzane e o seu irmão, os herdeiros, né? Aí descobriram que a Suzane foi partícipe da morte dos pais. Aliás, ela encomendou a morte dos pais. O que aconteceu? Ela foi declarada indigna. Vejam que a exclusão da sucessão se dá por meio de ação de indignidade e sentença do juiz. Ela foi declarada indigna e excluída da sucessão.
quando houverem sido acusados, acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro, também poderão ser excluídos da sucessão. Lembrando que o próprio autor da herança pode ter já excluído as pessoas em vida, e o juiz confirma por sentença, ou os herdeiros detêm legitimidade para promover a ação da indignidade após o óbito, tá? Ou 3, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Se eu não me enquadrar numa destas 3 hipóteses, eu não sou excluído da sucessão. Ai, mas é que a minha mãe não se dá comigo, ela me detesta, daí ela me ameaça que vai me deserdar. Sinto muito, ela não pode fazer isso. Herdeiros necessários não podem ser deserdados sem justa causa. Justa causa está no artigo 1814. Se eu não me enquadro numa destas hipóteses, no way, ok? Um prazo bem interessante que vocês devem saber. Existe prazo decadencial para promover ação de indignidade e ele é de 4 anos. Artigo 1815, parágrafo 1º. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos. Contados de quando? Da morte, que é a abertura da sucessão, ok? Anotem aí, existe uma diferença muito clara entre os efeitos da renúncia à herança e os efeitos da exclusão de herdeiro. Quando eu excluo um herdeiro, eu tenho que levar em consideração que os efeitos da sentença, gente, são pessoais e intransferíveis. Então, se a Suzane von Richthofen, para usar um caso real, foi excluída da sucessão dos pais dela, essa exclusão não pode ultrapassar a pessoa dela. Imaginem o seguinte caso. Suzane von Richthofen tinha um filho. Existe no direito de sucessão brasileiro um instituto chamado representação. Vocês lembram do direito de representação? Representação é quando alguém é chamado a suceder no lugar de outro, ou seja, quando um herdeiro é substituído por outro. Quando que isso acontece? Quando há pré-morte. Quando o filho morre antes do pai, por exemplo. Quando o neto morre antes. Na pré-morte, os herdeiros do pré-morto sobem um grau, ou o sobrinho ocupa o lugar do irmão, ou os descendentes ocupam o lugar do grau anterior, para herdar no lugar dele. Portanto, imaginem que Suzane von Richthofen tivesse morrido e não ter sido declarada indigna. Quem seriam os herdeiros dos pais de Suzane? O irmão, que eu nunca me lembro o nome, e quem mais? O filho da Suzane por direito de representação. Portanto, ele não herda por direito próprio, ele herda por direito de representação, que é o que a gente chama de herança por estirpe. É o mesmo termo. Mas Suzane foi declarada indigna. E o filho dela está lá, vivo. Será que ele herda no lugar dela? Herda. Vocês já ouviram a expressão, e aí vocês nunca mais vão esquecer disso, vocês já ouviram a expressão da morte em vida? Meu filho morreu para mim. A deserdação é a morte em vida do direito. E o efeito dela é o da pré-morte. É como se meu filho tivesse morrido. Portanto, a morte em vida autoriza a representação. Se Suzane tivesse um filho, o seu filho herdaria
por direito de representação no lugar dela, ainda que ela tenha sido excluída da sucessão. Professor, isso é um absurdo? Porque no final das contas, ela vai acabar, ainda que de forma cruzada, desfrutando desses bens. Ela não é herdeira, mas o filho dela é. Sim, mas o legislador não é tão bonzinho, né? Ou tão inocente. A gente sabe que na prática as coisas acontecem do jeito que for. Mas para o direito, ela nunca terá direito sobre esses bens. Se o filho dela morre, ela não herda do filho. Ela não administra os bens do filho enquanto ele for menor. Ela não pode nem ter usufruto do bem. Ou seja, nem de forma cruzada ela desfrutará do patrimônio dos pais. Nem que tenha que se nomear um curador especial, tá? Por que eu falei isso em relação e fiz a relação com a renúncia? Porque na renúncia não há direito de representação. Imaginem que eu, Carolina, renuncio à herança do meu pai ou da minha mãe. E eu tenho filhos. Mas tenho também irmãs. As minhas irmãs herdam a minha quota parte entre elas. Ou seja, a quota parte do renunciante volta para ser distribuída entre os demais herdeiros da mesma classe. Não há direito de representação. Os meus filhos não vão herdar dos avós, porque eu escolhi isso. O direito era meu, eu abri mão, portanto, eles não têm o que reclamar. Mas se eu sou excluída, eles herdam como se eu estivesse morta. Portanto, na renúncia não há direito de representação. Na exclusão, há direito de representação. Já que estamos falando sobre direito de representação, anotem 3 informações importantíssimas. A primeira delas é: não há direito de representação na linha ascendente. Os avós não descem para substituir os meus pais. Se eu tenho só pai porque minha mãe morreu e os meus avós maternos ainda vivem, só o meu pai herda. Meus avós não herdam a quota parte da minha mãe. Não há direito de representação na linha ascendente. Só na linha descendente. Portanto, a segunda informação é: o direito de representação ocorre na linha descendente, sem limitação de grau. E a terceira informação é: existe direito de representação na linha colateral. Apenas em relação aos filhos dos meus irmãos. Ou seja, apenas em relação aos meus sobrinhos. Existe direito de representação na linha colateral. Apenas em relação aos meus filhos. Beleza? Gente, assim encerramos a aula de hoje. Amanhã, então, terminamos direito das sucessões, trabalhamos a teoria das invalidades. Bom descanso e bons estudos.